Seja bem-vindo às várias séries de estudos bíblicos sobre música sacra cristã. Eu sou Elias Linhares Thiago, pastor da Igreja Batista Regular Ebenezer, uma igreja de princípios e tradições conservadoras e teologia ortodoxa. Eu venho de uma família de músicos amadores, porém talentosos e habilidosos e com certeza apaixonados por música. Dos meus 11 aos 18 anos de idade, eu estudei música de forma técnica. E dos meus 15 aos 25, eu fui o que muitos chamam de líder de louvor, ministro de louvor ou modernamente em alguns grupos, levita. Eu sinceramente prefiro líder de cânticos ou ministro de música. Também sou formado em bacharel em teologia. Por essa razão, eu espero que com o meu conhecimento bíblico, técnico, bem como com a experiência adquirida, eu possa ser um instrumento da graça de Deus para edificar a tua vida nesta área. Seja você músico, pastor ou interessado no assunto. O meu desejo é que tudo isto glorifique a Deus e edifique a sua igreja. Vamos ao estudo de hoje. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma paráfrase usando aquela parábola que Jesus contou da semente e os solos. A semente, obviamente, são os estudos que serão feitos sobre música e o solo, o seu coração. O primeiro solo é aquele solo batido. São pessoas que já têm uma concepção formada sobre o tipo de música que adora a Deus e tanto faz se são pessoas liberais ou se são pessoas conservadoras, ela já tem tudo pronto na sua cabeça. Não importa o que eu disser, não vai fazer nenhuma diferença porque no coração delas não penetra mais nada. O segundo solo é aquele que a semente caiu entre as pedras. E o mais interessante é que esse tipo de solo são pessoas que recebem o estudo com alegria, até concordam com o que nós falamos. No entanto, por conta das pressões dos amigos, por conta de não querer ofender, ou mesmo não querer perder a amizade, cedem para aquelas músicas que não agradam a Deus, continuam usando porque não querem ter atrito com ninguém. O terceiro solo é aquela semente que caiu entre espinhos. Essas são pessoas que concordam com o que a gente prega, com o que a gente ensina, mas elas amam tanto essas músicas, elas gostam tanto dessas músicas, querem continuar ouvindo, que elas preferem abandonar o ensino do que abandonar aquelas músicas, e assim a sua vida não desenvolve. E o último solo é aquele que caiu em boa terra. O que eu chamo o bom solo? São pessoas que escutam a mensagem, fazem uma avaliação, verificam se o que eu estou ensinando é bíblico ou não, e se ao verificar que o que eu estou ensinando está em conformidade com a Bíblia, resolvem obedecer a palavra e submeter-se à palavra, e ainda transmitem isso a outros. Por isso, o meu desejo é que seu coração seja um bom solo para os estudos da palavra de Deus. Para iniciar, eu quero começar com 4 verdades que todo músico cristão deve considerar ao estudar música sacra. A primeira verdade é: a Bíblia é a base sólida para o entendimento do tipo de música que honra e glorifica a Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17 nos diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E música está incluído nessa boa obra do servo de Deus. Se realmente queremos saber qual é a vontade de Deus nessa área, precisamos ir para a Bíblia, que é a revelação especial de Deus para que nós possamos conhecer a vontade dele. Segunda verdade que você precisa considerar é: a música é uma expressão cultural. Logo, ela receberá a influência de alguma cultura independente da época e do povo. O que eu estou querendo dizer com isso é que não importa o estilo de música que sua igreja usa, seja a sua igreja que usa estilos conservadores ou modernos, ou ortodoxos ou contemporâneos, sempre vai ser de alguma cultura.
seja uma cultura agora do século XXI, seja uma cultura do século XVII, por exemplo. Quando nós encontramos na Bíblia Efésios capítulo 5, verso 19, e o paralelo que existe em Colossenses capítulo 3, Paulo fala sobre salmos, hinos e cânticos espirituais. E esses três estilos de música são próprios da época de Paulo. Inclusive, os hinos que estão lá são próprios dos gregos, como também a ode que ficou muito popularizada entre os romanos. Por essa razão, por música ser uma expressão cultural, nós precisamos entender que a Bíblia não possui normas específicas diretas para nós, para a nossa cultura atual. Porque os textos da Bíblia que trazem alguma norma, ou eles são subjetivos, isto é, vai depender da minha ou da sua interpretação, ou eles não são aplicáveis à nossa cultura. Eu quero dar exatamente o exemplo do que eu já falei ainda há pouco, Efésios capítulo 5, versos 19. Paulo diz, olha, falando entre vós com salmos, cantando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Essa é uma afirmação direta de Paulo. No entanto, nenhuma das nossas igrejas usa os salmos como no tempo de Paulo. Por quê? Porque existia uma melodia, uma métrica totalmente cultural à época de Paulo. Não vale aqui você pegar o texto da Bíblia e colocar uma música dos nossos tempos, ou mesmo que seja mais ou menos próximo da música hebraica. Da mesma forma também hinos, não temos igrejas que usam hinos, porque esses hinos que estão aí na Bíblia são hinos da cultura grega, não são hinos da enologia cristã que vem agora já há pouco tempo atrás. Nem tão poucos estamos falando de odes. Esses cânticos que é traduzido na nossa Bíblia não são esses cânticos que nós ouvimos nas igrejas, são odes, um estilo de poesia música própria, principalmente dos romanos. Ora, se não há uma norma direta, o que há na Bíblia? O que há na Bíblia são princípios pelos quais a música deve ser avaliada, os critérios para ver se são satisfeitos, para sabermos se aquela música que estamos usando de fato glorifica e honra a Deus. Por último, você deve separar palha de trigo. Por quê? É claro que eu estou usando uma analogia do que Deus falou em Jeremias capítulo 23, verso 28, onde lemos o seguinte: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Nesse texto, o Senhor está repreendendo aqueles que por acaso sonhavam e no dia seguinte diziam, o Senhor me falou. Na realidade, eles só tinham sonhado. Deus diz, olha, se você sonhou, diga que foi sonho. Mas aquele que recebe minha palavra, como era o caso de Jeremias, então fale a minha palavra com verdade e sem medo. Aproveitando e fazendo uma analogia para a área de música, nós não podemos pegar a nossa predileção pessoal, nós não podemos pegar a nossa experiência de vida e transformar isso em verdade bíblica. Ou dizer que é assim que a Bíblia diz. Da mesma forma, nós não podemos deixar de falar aquilo que a Bíblia diz, com receio, ou seja qual for o motivo, porque ela está dizendo. Nós precisamos separar palha de trigo. Palha é a nossa experiência, a nossa predileção, é o nosso gosto, preferências pessoais. E trigo é aquilo que de fato a Bíblia fala. Por isso nós devemos ter muito cuidado de não colocar nossa predileção, nossa preferência, nossa experiência, nosso costume, nossa cultura como sendo a Bíblia. Nem também podemos deixar de falar aquilo que ela fala claramente sobre o que honra e glorifica a Deus. Por isso, se você quer ser alguém que estuda música com profundidade e com propriedade, precisa observar esses 4 fundamentos ou 4 verdades sobre música sacra. Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas. Caso você tenha dúvida, deixe a sua pergunta. Caso tenha um contraponto, faça isso de forma educada e com base bíblica. E muito obrigado por sua audiência.